Isso. São João Batista é possivelmente uma das mais apaixonantes reduções de todo o conjunto dos 30 povos. São João Batista é um lugar energético, acima de tudo, mas também é um lugar onde o melhor da tecnologia do período do Barroco se fez. Desde a fundição de ferro inicialmente, depois de aço, a partir do conhecimento do padre Antônio Sepp, que tinha estudado nas melhores universidades do mundo. Ele era um príncipe, Antônio Sepp, né? O pai dele era o rei de Cauten, né? Ele era o filho do rei, e vem para as missões para cristianizar, para viver uma experiência cristã na América entre os índios. Imagina alguém que é príncipe na Europa, vem para a América para cristianizar. Ele ensinou os nossos guaranis a produzir seus violões, seus violoncelos, as suas flautas, suas tiorbas e tantos outros instrumentos necessários para uma orquestra. Isso tudo foi feito. A orquestra do Antônio Sepp, em São João, e o coro eram compostos de 1000 índios. Então você imagina lá onde você estava, onde as pessoas enxergam essas imagens do lugar, ali na frente, 1000 índios tocando numa orquestra, a sinfonia e o coro cantando essa sinfonia. Então, em São João é um lugar extraordinário, né? E como nos outros lugares também, o conjunto todo reducional não acaba só naquilo que a gente conhece hoje. E como tal, então, o conjunto, a harmonia, a medicina do Antônio Sepp que ele trouxe, né? Ele foi médico, ele foi artesão, ele era um difusor da ideia de Nossa Senhora de Oettingen, que é a Nossa Senhora da Baviera. E, obviamente, esse talvez seja a mais apaixonante de todas as reduções, porque temos muitos documentos, mapas importantes, arqueologia. Você pega o mapa dos anos 1700 de São João Batista, você vai e encontra todos os lugares que o mapa diz, né? Desde a fundição, os lugares onde se produziam os tijolos, as telhas, e todo o conjunto reducional com as suas estâncias, tanto de gado como as estâncias também de plantação, né, de algodão, a produção, a exportação que conseguia se fazer a partir de São João Batista. Então, São João é assim muito apaixonante para quem gosta de história, para quem gosta de arqueologia. É fundamental conhecer São João Batista. Em São João Batista, dentro desse tema da musicalidade, é fundamental aquilo que o Antônio Sepp escreve no seu livro Viagens Apostólicas, que é a criação de uma harpa diferenciada. A harpa europeia era uma harpa de 72 cordas. Os índios tinham os dedos muito grossos e não conseguiam tocar bem a harpa de 72 cordas. Daí ele faz o quê? Ele tira uma corda intermediária, deixa ela com 36 cordas, como ele mesmo escreve, né? Cria uma caixa de ressonância embaixo dela e cria o quê? A harpa paraguaia a partir disso, né? E a harpa paraguaia que hoje é reconhecidíssima. E por que nós chamamos de harpa paraguaia? Porque nunca se deve esquecer que nós estamos na província jesuítica do Paraguai, né? Nós estamos no Grande Paraguai aqui, né? Então é um tema muito interessante e que se tem divulgado, falado, e que cada vez mais é importante que se fale sobre isso.
velho galpão que trago, fiel na minha memória, e que um dia fez história. Não era de uma fazenda, ficava perto da venda, da escola e da capela. Tinha porta sem tramela, era ali que a trilogia, força, martelo e utopia, forjaram com fé e graça, muita batida e fumaça, nossa velha ferraria. Tinha paredes de tábuas sem tratamento ou pintura, 3 janelas de abertura, daquelas de abrir pra cima. Tinha grossa e tinha lima, tinha um fole, uma bigorna, uma arma pra codorna, uns anzóis pra pescaria. Nos dias em que chovia, tinha carvão pra um assado, e o trago era abençoado nas tardes de brisa morna. As telhas feitas de barro, o chão de terra batida, ali se levava a vida com muita fé e esperança. Eu me lembro, era criança, eu ajudava o ferreiro, muito suor sem dinheiro, fazia arado e machado e vendia tudo fiado, ferrava. Ela me disse: eu quero você. E assim tudo começou. Sabia tudo de mim. Cantava minhas cantigas, as mais novas, as antigas. Recitava minha poesia. E minha vida, antes vazia, se alegrou, ficou faceira. Nova amante, companheira de madrugada sem roupa, ela me amou como louca no chão, em frente à lareira. E foi ficando comigo como se fosse minha dona. Era chucra, redomona, não se deixava domar. Queria me transformar num homem que eu não era. Era inverno, primavera, era ternura e paixão, e às vezes gritava não, e eu só ficava na espera. E apertava por cima, saía por baixo, apertava por baixo, saía por cima, apertava de atrás, saía na frente, e apertava na frente, saía por trás. Brinquei nos trilhos do trem da velha Comandaí. No mesmo trem eu parti, pensando um dia voltar. Trouxe guitarra como companhia, na solidão eu gosto de cantar. Meu canto fica enquanto a vida corre, meu verso é lágrima, lamento é dor, e eu vou cantando assim como quem morre. Meu verso é lágrima, lamento é dor, e eu vou cantando assim como quem morre. Ainda que seja só hoje, eu me vou, mochila às costas, velho cajado na mão, pelos eternos caminhos de pó e de solidão. Ninguém me obriga. Eu me vou percorrendo destinos acidentados, entre cardos e cruzes, atravessando os tempos e engolindo distâncias. O carinho é imenso e a mesa é farta, mas a estrada é longa e o tempo voa. Sozinho sou quase nada. Meus pés dessangrados infernizam os pensamentos, mas eu sigo me arrastando e me agrupo pela coragem. E seguimos caminhando. Quase mortos,
agonizantes, pelas estradas incendiadas espalhamos pedaços de nossa alma. Não importa a chegada, nem a própria salvação. Não importa estarmos exangues, o que importa é regar de novo estes campos de meu povo com lágrima, suor e sangue. Andamos, sim, pelo mundo, para que em terra regada em silêncio e sem alardes, pelo sangue de valentes, não possam nascer covardes. Caminhante, peregrino, livre-me vou pelos caminhos da vida. Coração aberto, sempre a mão estendida. Há um ponto não sei onde que me atrai, não sei porquê. Um horizonte distante está perdido em mim mesmo. Por isso, amanhã bem cedo, com a mochila nas costas, pelas perguntas que tenho e não encontro respostas, pelas mágoas que carrego ou pela própria insensatez, pego o cajado de novo e caio na estrada outra vez. San Ángel Custódio, que é o Santo Anjo da Guarda, que é o Santo Ângelo de hoje, né? Então teve a sua fundação a partir da divisão de um dos povos da Argentina, que estava do lado direito do Rio Uruguai, ali na Argentina, Concepción se chama, e que hoje é o município de Concepción de la Sierra, aqui na Argentina, e que dividiu e veio formar o Santo Ângelo. Imagina então milhares e milhares de pessoas fazendo toda a transposição, trazendo roupas, tudo o que precisava para a formação dessa redução. Chegaram do lado esquerdo do rio Ijuí, naquele 1706, ali onde é o Entre Rios hoje, né? E não conseguiram passar porque o rio Ijuí estava de cheia. Então ficaram do lado de lá, ficaram um ano ali, e enquanto isso começou a se trabalhar e definitivamente a redução veio toda para cá em 1707, tanto que sempre se fala de Santo Ângelo ou fundado em 1706 ou 1707. 1707 porque definitivamente o povo se assenta no lugar final aonde ocorreu. Bom, Santo Ângelo se modificou muito. Hoje, a igreja que nós temos, que é a Catedral, é a terceira igreja constituída no mesmo lugar. Então, o conjunto de Santo Ângelo era um conjunto muito importante, especialmente para a exportação. Santo Ângelo se notabilizou pela exportação de erva mate, especialmente porque no Grande Inhacorá, que é essa região que está a leste aqui de Santo Ângelo, são os grandes ervais que estão dentro do Rio Grande do Sul hoje. Então, dali, os índios de Santo Ângelo buscavam nesses ervais naturais que estavam dentro dessa floresta, pegando hoje Frederico Westphalen, Erechim, toda essa grande região da grande floresta que está aqui ao lado do rio Uruguai, e traziam toda essa erva mate para cá. Aqui ela era industrializada e era exportada, tanto para o Chile, né, onde hoje é Chile, como para Buenos Aires, como Córdoba e especialmente para a Europa. Então, os europeus começaram a tomar a erva mate a partir do maior produtor mundial dos anos 1700 de erva mate, a maior indústria mundial, que é Santo Ângelo. Então,
Além disso, além desse processo, né, obviamente também se notabilizou na questão das esculturas, tinha um conjunto oficineiro bem importante de produção de esculturas. Então, o Santo Ângelo, ele sempre foi, digamos, esse polo de desenvolvimento. Aqui chegaram os primeiros europeus dessa nossa região, quando vinham alemães, italianos, poloneses, e vinham para cá, e a partir daqui foram tomando as outras colônias e que foram tomando todo esse território que chegou posteriormente até o rio Uruguai, né, a ocupação europeia da região. Então Santo Ângelo sempre foi o recebedor. Aqui foi que chegou o trem depois, né, por exemplo, toda a questão das revoluções que depois ocorreram, né, a própria presença do Prestes em Santo Ângelo, ela é muito importante, né? Hoje, com o próprio memorial e o conjunto arquitetônico referente a essa questão, ela é muito importante para explicar o Santo Ângelo de hoje. O próprio memorial que tem dentro do quartel e que é do Marechal Rondon e que às vezes é pouco valorizado, mas são os dois principais inimigos dos anos 1900 que estão morando em Santo Ângelo, tanto o memorial do Prestes como o memorial do Rondon, né? Então veja que essa história toda veio se conjugando, e é o conjunto turístico, digamos, obviamente com muito mais coisas, como a Capela do Verzeri, como o conjunto das esculturas e dos monumentos que tem em Santo Ângelo, né? Mas obviamente sem nunca esquecer a praça e o conjunto do período reducional de 1707, que ainda está muito vivo através de janelas arqueológicas e tantos outros elementos que compõem o Santo Ângelo, a capital das missões de hoje. O caminho superou assim muito as minhas expectativas e me surpreendeu bastante. Assim, eu já viajei para muitos lugares, já viajei para a Tailândia, para o Camboja, enfim, para o Marrocos. E me faltava conhecer Missões, o que na verdade é um absurdo. Assim, a gente tem dentro do Rio Grande do Sul uma coisa tão grandiosa que às vezes a gente busca fora, né? A experiência foi incrível. Acho que a comunidade em si é muito enraizada na história. Então todo mundo sabe um pouco sobre, às vezes muito sobre, né? A história das missões e tudo mais. E isso é muito legal, assim, porque cada um traz o seu olhar, né, o seu ponto de vista. Então foram todos muito acolhedores. Eu até brincava com o pessoal assim que existem muitos termos assim que são muito regionais, e é bonito isso assim, porque a gente conhece muitos Brasis num espaço só assim. Me fascinou assim a forma como foi montado o roteiro. E com a possibilidade de, primeiro, estar em diferentes lugares, né? A gente ficou desde uma casa paroquial, casa de família, pequenos hotéis, um parque, enfim, essa diversidade no alojamento e também no universo das pessoas que a gente encontrou pelo caminho, né? Que nos receberam todos assim com mesa farta e braços abertos. E sempre muitos causos divertidos que ajudou a gente a descontrair à noite e se recuperar para o dia seguinte, né? Eu acho que o caminho, ele interiormente, ele me abriu assim um contato mais com a natureza, tive um tempo de estar mais em contato com a natureza e tive muito mais momentos em silêncio do que eu tinha imaginado que eu ia ter. Por exemplo, fiz várias playlists para ouvir no caminho e na verdade que eu ouvi muito pouco, eu caminhei muito mais em silêncio. Eu acho que o caminho em si, né, o trajeto, ele vai ser desafiador por si só. Então se você tem um suporte, que aí foi o pessoal da empresa que nos acolheu, que nos acompanhou, o Romaldo mesmo que esteve com a gente em todo o tempo, eu acho que isso faz com que as coisas sejam mais leves e você consiga aproveitar efetivamente o que o trajeto tem para te oferecer. Eu fiquei muito impressionada assim, com o trabalho do Caminho das Missões. Eu não tinha ideia do tamanho da pesquisa feita antes de estabelecer esse caminho, né?
que é realmente assim uma coisa, a gente vê amor nesse processo todo, não é um trabalho fácil, é um processo de formiguinha construir um caminho. E eu vi muita seriedade da empresa em realmente buscar os caminhos que eram históricos. Não é que a gente entrou em qualquer estrada, a gente entrou em estradas que foram pensadas para a gente estar ali. E durante todo o tempo eu senti muito segura, porque eu sabia que tinha esse trabalho por trás, a equipe de apoio, eu sabia que tinha um carro ali se eu precisasse, se eu me sentisse cansada, enfim. E todo o suporte que o Caminho das Missões deu para a gente, eu acho que é o diferencial, assim. Eu não sei se eu faria uma caminhada dessa sozinha nesse momento. Então, para mim, foi fundamental estar com saber que é uma competência por trás, né? Competência no sentido de eu sei o que eu estou fazendo, né? E importante para a gente confiar e poder caminhar tranquila, né? Então, pessoal, bem-vindos ao final da caminhada, mas não ao final do caminho, né? O caminho sempre continua, tanto o nosso caminho, né? Mas metaforicamente o caminho da vida da gente. O trabalho é esse, né? Nós conseguirmos, porque nós vamos ir. Daqui a um tempo, a nossa jornada terrena termina. E o caminho não pode terminar aí. O caminho não pode depender do ser humano, dessas pessoas que estão aqui. Então, antes de finalizar essa jornada, eu quero que o caminho, busco isso, que o caminho seja um caminho perene. Um caminho para que daqui a 100 anos, 200 anos, ainda tenham peregrinos se encantando com a nossa história. E hoje a gente consegue viver isso num caminho que se torna tão rico porque tem pessoas nesse caminho que mostram a música, que mostram a gastronomia, o seu vestimento, o jeito de ser, essa mescla de cultura, a natureza, a vegetação, de como vive uma região. Isso tudo vai somando a um único produto que, na verdade, é um resgate do que foi o sonho do passado. E a gente está conseguindo proporcionar isso nas pessoas. Vocês vão ver isso ao longo do caminho. Pessoas com orgulho de cantar as missões. Vocês vão ter orgulho de olhar as pessoas numa mesa farta, uma gastronomia farta. E a gente só tem isso graças às pessoas que fazem parte deste caminho. E isso dá uma satisfação para quem teve uma luz e conseguiu colocar esse caminho para que pessoas do mundo possam vir e conhecer a nossa história. Isso satisfaz. Isso vale a pena. Isso engrandece. Não é o valor econômico. Quem sabe a gente não está voltando lá ao passado. Não existia moeda, mas existia uma satisfação de você fazer que as pessoas se sintam bem e que se sintam, e as pessoas que recebem nas suas casas se sintam como recebendo alguém da família que está voltando. Isso é o caminho do Senhor. Isso é o caminho das missões.
Campeei auroras de ilusão na vida, sonhei caminhos, chinas, mil amores. Busquei a estrada que julguei perdida e me perdi, só me encontrei nas dores. Busquei a estrada que julguei perdida e me perdi, só me encontrei nas dores. Mulheres tive tantas, ledo engano, estradas foram tantas em que andei, ambas somente me causaram dano.